Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos, que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje vamos explorar um olhar crítico sobre a relação entre a economia e a Bolsa de Valores. Para isso, precisamos examinar a posição do Brasil no cenário global, tendo em mente nosso papel como fornecedores de matéria-prima para a indústria mundial, sendo que os fornecedores são uma parte relevante das empresas da Bolsa. Como exemplo, temos Vale, Suzano, Gerdau, isso sem contar o agro. Então, se nós não compreendermos que, historicamente, a economia e a Bolsa de Valores nem sempre estiveram correlacionadas e que em diversos períodos essas duas entidades seguiram caminhos distintos, podemos acabar tomando decisões de investimentos incorretas. Vamos lembrar que, durante os períodos de hiperinflação, as empresas listadas na Bolsa de Valores não foram tão afetadas quanto se poderia pensar. Isso é possível porque essas empresas muitas vezes conseguem repassar os aumentos de preço. Isso aconteceu lá no passado. Então, uma vez que elas estão lá no topo da cadeia de produção, ou eram parte fundamental do sistema financeiro, elas conseguem repassar toda essa inflação para os seus consumidores. Portanto, a gente pode pensar aí na Bolsa como uma forma de proteção, né? Então é interessante a gente ver dessa maneira. Até porque, quanto maior a empresa, menor o impacto da inflação. E sabe quais empresas não costumam estar na Bolsa? Isso mesmo, as pequenas empresas. Então, no contexto fiscal brasileiro, também a gente tem que levar para esse lado, temos que ter bastante cuidado aí. Por que isso? Porque todo governo, e aqui não estou falando do governo atual, nem do anterior, estou falando de forma geral, sempre enfrentou e sempre irá enfrentar desafios financeiros. E há basicamente três maneiras de um governo se financiar. A primeira, e a mais saudável, seria aumentando a produção. Por isso a gente ouve falar tanto aí da necessidade de aumentar a produtividade brasileira. E parte disso vai da desburocratização, que é extremamente fundamental. E aí, recentemente, tivemos a reforma tributária que ajuda nisso, mas não por agora, infelizmente. Por agora, inclusive, piora, para fazer todas as adaptações que as empresas vão fazer para mudança de regra, de sistema e tudo mais. A segunda forma é aumentando os impostos, o que pode ser inviável em uma economia emergente com uma carga tributária já extremamente alta, que é o caso aqui do Brasil. É importante a gente pegar aí como exemplo até aquela curva de Laffer, né, que é importante ela porque realmente mostra a situação. E como a carga nossa já está alta, então estamos numa tendência de acabar tendo menos recolhimento de impostos devido ao aumento da carga. E a última é recorrendo à inflação, onde o governo democratiza a dívida ao permitir taxas de inflações mais altas. E aí a gente já falou um pouco disso em podcast passado, do tanto que a inflação é a forma mais cruel de imposto que a gente pode ter. E ainda tem uma outra possibilidade do lado fiscal melhorar, mas essa é quase impossível de acontecer, que seria o governo cortar custos. Outro ponto que é importante notar é que grande parte da assistência dada durante a pandemia, né, e aí lembrando um pouquinho dos últimos anos, foi direcionada diretamente ao consumo, impulsionando as vendas, especialmente para pequenos negócios. Então, assim, eu conheço o dono de loja de R$ 1,99 que disse que nunca vendeu tanto. Ou seja, isso é um cenário diferente do que já vivemos em outras crises passadas, né? Que o foco era ajudar as empresas. Quando você vai e foca no consumo, isso aí tem uma maneira um pouco diferente, né? Então, assim, também teve liberação de crédito para as empresas com custos baixos e isso teve um impacto significativo no mercado de ações, né? Porque os bancos foram autorizados a emprestar uma parcela maior de seus recursos. E o que é importante a gente destacar desses dois pontos aí é que o resultado disso tudo ainda está se desdobrando, especialmente para algumas empresas que pegaram empréstimos mais longos para investir e comparando com a Selic atual, que subiu bastante, né? E quando eles pegaram o empréstimo, a Selic estava lá em 2%, estão com o custo da dívida baixíssimo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que essas empresas estão interessadas em pagar suas dívidas de forma rápida? Então, tem que pensar um pouquinho nisso, né? Porque imagina se você tem um custo alto de dívida, você vai querer pagar ele rápido. Mas se esse custo for baixo, para que eu vou correr para pagar? Então,
podemos ter empresas aí com dívidas mais altas que vão manter dessa forma, mas de maneira controlada. Então, nos seus estudos, você tem que levar isso em consideração. E antes da gente finalizar nossa reflexão aqui, eu gostaria de destacar a importância de uma base sólida de conhecimento financeiro. E para isso, eu vou deixar aqui recomendada a leitura de 2 livros. Mas antes, quero te lembrar de se manter informado de mais detalhes das empresas. E aí acompanhando os fatos relevantes das empresas. E nada vai simplificar tanto sua vida quanto a Compact Facts. Acesse aí e se cadastra enquanto estamos terminando mais esse episódio. www.compactfacts.com.br. Bom, o primeiro livro que eu quero indicar é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que tem só quase 250 anos, mas consegue se manter atual até hoje. E o segundo, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Bem mais recente, mas ainda antigo, né? Com mais de 70 anos. Com certeza, esses 2 livros podem te ajudar a fornecer uma base sólida para entender o mercado financeiro de forma mais clara. E então, assim, estudar é fundamental, né? Então, tem 2 livros aí que vão com certeza dar um bom passo para vocês, quem está começando e quem já tem mais tempo e ainda não leu, vale a pena. Bom, era isso. Se você gostou, deixa aqui suas 5 estrelas para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, é só nos chamar em qualquer rede social da Compact Facts. Até o próximo episódio e lembre-se, compreender os detalhes é a chave para decisões financeiras sólidas. Tchau, tchau.